Aí galera, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Dani e hoje estamos em mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre o espinossauro. Sim, porque eu pretendo deixar de lado esse assunto do tiranossauro e no próximo vídeo eu vou retomar ele. Mas agora eu vou falar sobre a história peculiar desse dinossauro, da sua descoberta. Aí depois eu vou falar algumas coisas sobre ele, vai ser uma coisa bem legal, né? Então, vamos lá. Bom, primeiro vamos mostrar como começou essa descoberta. Você tá vendo essa foto aí, né? Então, teve um carinha aí de sobrenome Stromer que descobriu, não sei, alguns espinhos neurais mais altos, sabe? Fossilizados. Descobriu também partes da mandíbula de um animal estranho, né? E isso aí foi em 1915. Então ele pensou assim: bom, né? Uma coisa muito impressionante, né? É um terópode, só que ele tem espinhos neurais altos. Deve ter uma vela nas costas, né? Então ele simplesmente desenhou um terópode normal. Eu sei que nessa foto ele tá arrastando o rabo, mas aqui em 1915 os paleontólogos ainda pensavam dessa maneira. Então ele pegou a foto de um terópode qualquer e jogou uma vela, né? Vela não é essa vela não, é aquela vela. Então ele fez isso porque ele achou que era assim. Mas aconteceu uma coisa muito triste e que eu odeio. Olha, aconteceu no museu que esses fósseis foram colocados um bombardeio da Segunda Guerra Mundial e destruiu tudo. Destruiu tudo. A única coisa que sobrou foi o desenho dele, do esqueleto, como ele esperava que fosse completo. E é uma pena, né? Porque se não fosse pela Segunda Guerra Mundial, outros dinossauros também não teriam sido bombardeados depois do leito de morte e provavelmente seriam famosos hoje em dia muito mais que o tiranossauro, né? Mas infelizmente tivemos esse probleminha aí com os alemães, né? Bom, mas voltando ao assunto, depois de um tempo com o espinossauro apagado da história, um belo dia foi descoberto algumas outras partes novas do esqueleto do espinossauro. E dessa vez, lembrando que era do crânio não, da mandíbula. E aí souberam como era a mandíbula e o crânio dele, que era mais crocodiliano. E aí eles pegaram o crânio, pegaram a vela e botaram no corpo de um terópode normal, que agora em 1970 ou 1990 já era sem arrastar o rabo, como vocês podem ver nessa foto. E só depois de um tempão, finalmente em 2014, um grupo de paleontólogos fez um estudo muito aprofundado no espinossauro e acabou descobrindo coisas surpreendentes sobre o bicho. Finalmente descobriram que ele era semi-aquático. Não, se bem que eu não me engano, semi-aquático foi descoberto em 2000. Mas em 2014 foi descoberto que ele era quadrúpede, que ele tinha as pernas traseiras mais curtas que as dianteiras, né? E descobriram também que a vela dele não era exatamente redonda, né? Ela tinha um certo relevo, não meio círculo, né? Mas isso foi muito bom. Isso realmente foi muito bom, essa descoberta. E agora, finalmente, temos esse espinossauro que é o mais correto possível hoje em dia. E eu, claro, como eu adoro penas em dinossauros, acrescentei umas penas para esse espinossauro, que eu acho que todos os dinossauros tinham penas. Então, essa aqui é a foto que vocês podem ver. Agora eu vou falar um pouco sobre o espinossauro, do que a gente sabe sobre ele, né? O espinossauro foi o último dos espinossaurídeos que recebeu esse nome em homenagem a ele. Ele viveu há 95 milhões de anos atrás, na África.
uma época em que ela já tinha se afastado um pouco da América do Sul e era um pântano, diferente de hoje em dia, que é um deserto. Mas na época a África era um pântano e era sujeito a muitas formas de vida. O espinossauro, ele conviveu junto com vários outros dinossauros, né? Até porque os paleontólogos estranhavam, porque eles tinham encontrado vários carnívoros, né? Entre eles o espinossauro e o carcarodontossauro também, é outro exemplo. E dinossauros proporcionalmente em menor quantidade herbívoros, né? Ou, se eu não me engano, menores e mais vulneráveis, né? E eles estranharam, porque o ambiente não consegue se suportar assim, tem que ter mais herbívoros, e os herbívoros têm que ser maiores. Mas aí descobriram isso, que o espinossauro não tinha concorrência com o carcarodontossauro, porque ele era semiaquático. Ele pescava, o que é interessante, né? E aí ele chegava lá no riozinho, usando as 4 patas. A verdade é que ele passava mais tempo na água, então ele ficava lá na água. Aí o oncopristo estava lá nadando e aí de repente ele enfia a boca na água, morde e puxa. E aí mata o bicho e come ele, né? Típico de um espinossauro. Mas foi bem assim que ele fazia, era bem assim que ele fazia, né? Mas aí um belo dia a maré começou a subir, e aí os rios e pântanos que o espinossauro pescava sumiram, viraram mar. E aí o espinossauro teve problemas, porque os peixes de água doce que ele pescava morreram, né? E aí ele teve que sair do mar para ir comer criaturas terrestres. E isso deu um pouco certo, porque isso já foi encontrado em vários fósseis. Por exemplo, o Baryonyx, se eu não me engano, encontraram um dente ou uma vértebra de pterossauro. Porque o Baryonyx ele tinha comido no final da extinção dele, quando ele já não tinha mais nada para comer na água, né? O Baryonyx é um espinossaurídeo. E o espinossauro provavelmente foi a mesma coisa. Então o carcarodontossauro, que provavelmente era o maior terópode terrestre da área da África, teve que concorrer com o espinossauro, né? É claro que o carcarodontossauro era muito mais adaptado e ganhava na maior parte das vezes. E com o tempo a população de espinossauros começou a ser reduzida. Lembrando que o espinossauro foi o último dos espinossaurídeos, né? E infelizmente, depois da morte dele, acabou esse grupo de animais maravilhosos. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deem um like, se inscrevam. Eu vou mandar vídeos quando eu posso. Não vou mais ter uma rotina para mandar. Vou mandar quando eu posso. E a gente se vê então no próximo vídeo. Fui!